Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula inaugural. Eu novamente quero começar prestando a minha solidariedade, o meu carinho a quem perdeu alguém, a quem perdeu saúde, a quem perdeu trabalho, a quem perdeu o sono, tranquilidade, segurança, a quem perdeu esperança. Mas em meio a tantas perdas e dores, eu convido cada uma e cada um a seguirmos nos buscando e nos apoiando como pudermos. A seguirmos imaginando um outro possível, perseguindo um outro normal, nem o novo normal, nem o antigo normal, um outro normal, se preciso for um anormal. Que sejamos artistas na vida, criadores de vidas, vamos germinar mundos, como diz a Sueli Ronick, e dar passagem à vida que é teimosa e insiste em brotar e rebrotar. No nosso belo encontro de segunda-feira, o professor Tigana Santana mencionou que o giro decolonial passa necessariamente pelo corpo, pelas giras do corpo, pelo corpo em rodas de coletividade, ritos, festas, encontros. E eu acho sempre muito inspirador e estimulante, em especial para a gente que é ligada à pesquisa em artes vivas, lembrar da potencialidade que as experiências corpóreas têm de transformação de si, transformação das relações, das autoridades, dos ambientes, das energias. Nessa crise de presença que vivemos, essa crise que tantas vezes nos tira do aqui presente, do presente agora, dos presentes, ofertas, oferendas que só cada aqui e agora, com suas particularidades irrepetíveis, tem a nos presentear. Essa crise de presença reflete uma profunda desconexão com os nossos saberes do corpo. O que, no limite, reflete uma profunda desconexão de tudo, já que, como disse Mia Couto, como escreveu Mia Couto, não há, abre aspas, não há neste mundo o que não esteja sob a minha pele. A rocha, a árvore, tudo vive por debaixo da minha epiderme. Não há fora, não há longe. Tudo é carne, nervo, osso. Talvez nem precise engravidar. Dentro do meu corpo, eu abrigo o mundo inteiro. Eu penso que os interesses que nos unem a muitos de nós aqui presentes, por pesquisas voltadas para o corpo e para as dimensões ética, estética, política, pedagógica e, por que não, espiritual da corporeidade, esses interesses muito possivelmente se relacionam com a compreensão ou intuição da potencialidade de profunda transmutação que as experiências encarnadas, corporificadas significam. A compreensão de que as verdadeiras revoluções começam em cada uma e cada um, começam no corpo. E justamente para falar sobre os desafios das pesquisas em artes do corpo, no contexto da universidade e da pós-graduação, com seus protocolos e exigências nem sempre amigáveis à corporeidade em seus tempos e fluxos próprios, nós temos a imensa alegria e honra de receber hoje a professora Cristine Greiner, da PUC de São Paulo, dando continuidade às atividades de abertura dos trabalhos do semestre. A Cristine é uma profunda estudiosa das epistemologias do corpo, tem publicações generosas e incontornáveis na nossa área, muitas delas esgotadas e, por isso mesmo, já disponibilizadas em PDF pela própria autora. Hoje ela vai compartilhar conosco um levantamento de problemas acerca de pesquisas que têm como ponto de partida o corpo e as artes no contexto das universidades, sugerindo também caminhos a partir das pesquisas e experiência docente dela. Eu agradeço imensamente a presença da Cristine e também da professora Rita de Almeida Castro, docente do SEM e do PPG-SEM, minha parceira querida na coordenação do grupo de pesquisa Poéticas do Corpo, que vai mediar a conversa de hoje, como mediou o convite. Assim como também agradeço ao Thiago Mundim, que com a sua expertise tem possibilitado essas transmissões ao vivo, a disponibilização dos encontros online. Antes de passar a palavra para essas duas mulheres que eu tanto admiro, eu convido os discentes e docentes e pesquisadores do PPG-SEM para encerrarmos as atividades da semana em um happy hour virtual amanhã, a partir das 16h30, no Café Digital, que é uma sala do Teams disponível a toda a comunidade do PPG-SEM. É isso, deixo vocês nas melhores companhias possíveis
e desejo uma ótima conversa a todas e todos. Boa noite. Boa noite. É uma grande alegria a gente estar aqui hoje para conversar com a Cristine Greiner sobre a pesquisa em artes do corpo e os desafios na universidade. A Cris é professora da PUC, em São Paulo, ensina no programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica e na graduação em artes do corpo. Tem artigos e livros publicados sobre cultura japonesa, teoria corpo e mídia e artes do corpo. A Cris, ela foi supervisora do meu pós-doutorado em comunicação e semiótica na PUC em 2018. Eu procurei a sua supervisão por termos afinidades com a pesquisa sobre estudos japoneses. Ela coordena o Centro de Estudos Orientais na PUC, que agrega pesquisadores, mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica. Ela exerce um papel aglutinador e estimulador de criações e pesquisas. Além de orientadora de pesquisas, ela atua como curadora de arte e organizadora de muitos livros em parceria com artistas e criadores. Tem um conhecimento vastíssimo no campo das artes e filosofia e cultiva um espírito inquieto e investigativo. Foi um privilégio para mim este convívio mais próximo. Eu participei como aluna de suas aulas e pude vê-la exercitar em seus grupos de aulas e estudos uma profunda generosidade, curiosidade e interesse pelo outro. A Cris, ela consegue criar um campo contínuo e profícuo de pesquisa e reflexão nos espaços coletivos em que atua. Ela alia o rigor da prática com o espírito aberto à intuição e à liberdade. Para saber mais das suas pesquisas, como disse a Alice, eu recomendo a leitura de seus artigos, de seus livros, solos e em parcerias criativas. Agora eu vou falar para vocês um pequeno fragmento poético do seu livro Fabulações do Corpo Japonês e seus microativismos. Kyoto, 2001. Ela amava passear nas redondezas do Gion, sentir o odor do óleo de gardênia, admirar os doces delicados e os pequenos fogareiros para o preparo tradicional de tofu. Ali, era possível caminhar nos becos ou na beira do rio, sem interioridade ou angústia, só vento e quietude, longe de si. Muito bem-vinda, Cris. Uma grande alegria iniciar o Somessa em sua companhia. Eu passo a palavra para você. Obrigada, Rita. Que legal, gente, essa abertura. Agora fiquei até sem graça. Foi muito legal. Gostei também muito da primeira fala da Alice, muito bacana. Então, agradeço a vocês o convite, né? Quando eu conversei com a Rita para a gente combinar qual que ia ser o assunto, né, da conversa, eu achei que seria legal a gente conversar sobre essa questão, né, de como trazer os artistas para a universidade, como desenvolver as pesquisas na universidade, porque não é fácil, né? Todo mundo que dá aula sabe que a estrutura universitária é uma estrutura complicada, porque é toda dividida em disciplinas, nem sempre é a melhor situação para a gente fazer uma pesquisa artística, né? Eu nem digo formar artistas, porque eu acho que a universidade não forma artista. Ela começa, assim, dá um disparo para algumas coisas, mas os artistas se formam durante a vida toda, né? Então a gente não pode, até burocraticamente, às vezes a gente diz isso, né? Que a gente forma artistas, mas não é bem verdade. Então, eu acho que eu começaria, antes de falar mais específico da pesquisa de artes na universidade, contar para vocês essa experiência que foi criar o curso de artes do corpo, né? Foi uma experiência que aconteceu, a gente começou o projeto em 98, o curso foi criado em 99, e nessa época que a gente estava pensando nesse projeto, a questão era como pensar esse início de formação, não só de artistas, mas de todo esse sistema que fica em torno e dentro da arte. Então, o curso não foi pensado só para artistas que querem ir para a cena, mas também, por exemplo, pessoas que querem trabalhar com a produção de arte, com a curadoria em arte, com a crítica de arte, com a pesquisa em arte, porque
Me parece que essas atividades, elas acontecem todas em rede, assim. Então, quantas vezes um artista cria um espetáculo e, às vezes, o olhar de um crítico ou um olhar de um criador propõe outras questões para ele. Então, assim, eu me interesso muito por essa questão coletiva, sabe? Do pensar junto, do fazer junto, e cada um tem a sua especificidade, talvez, mas essa diferença de olhares também um ilumina o outro, né? Eu me lembro que, quando eu estava escrevendo, um desses livros aí de corpo que elas mencionaram, a Rita mencionou agora no final, eu li bastante os textos do Eduardo Viveiros de Castro, esse antropólogo lá do Rio, que eu gosto muito. E tem uma coisa muito interessante nesse livro dele, que fala das metafísicas canibais, que ele diz o seguinte, que o perspectivismo ameríndio, ele ensina para a gente que cada vez que se lança uma perspectiva distinta para ver o mundo, o que a gente faz é inventar um novo mundo. Eu acho linda essa ideia. Então, é nesse sentido que eu falo desses coletivos que ficam construindo juntos as experiências artísticas, porque o olhar de um crítico não é o mesmo do olhar do artista criador, ou se é um artista coreógrafo, ou um diretor de teatro, o olhar de um dramaturgo também não é exatamente o mesmo. Então, acho que tem toda uma complexidade interessante para pensar a maneira como a arte é pesquisada e constituída, né? Me interessa muito também essas discussões que agora já vem acontecendo há algum tempo, né? Em inglês eles usam esse termo research creation, que é essa experiência de pesquisa-criação, escrito junto, assim. Não é uma pesquisa e criação, mas escrito junto, porque, de certa forma, toda pesquisa é um processo de criação também, né? Então, quando a gente começou esse projeto aí de arte do corpo, a gente pensou numa possibilidade de trazer vários saberes distintos para esse curso. Então, normalmente, a gente olhava assim os currículos, por exemplo, de uma faculdade de dança, o pessoal estudava coreografia, improvisação, algumas técnicas de dança, e as matérias teóricas eram sempre assim, história da dança, teoria da dança. E nesse curso, a gente testou uma coisa que depois, assim, infelizmente, isso se espalhou, né? Esse termo mesmo, arte do corpo, é bastante usado por um monte de gente. Ainda bem, né? Porque isso significa que a gente vai começando a ter muitos pares. Mas, assim, a gente trouxe umas matérias, como, por exemplo, corpo na filosofia, corpo na cultura. Na primeira versão desse curso tinha até etologia, uma coisa que eu achava muito interessante, que era não pensar só na centralidade do ser humano, mas pensar em outras espécies vivas também. Se esse projeto tivesse sido feito mais recentemente, eu teria até colocado a vida das plantas também, porque nos últimos tempos eu tenho lido muito sobre plantas, com a bibliografia do Emanuele Coccia, né, do Mancuso, que são autores que têm mostrado para a gente como a presença do corpo planta no mundo é fundamental e muito mais importante que a nossa presença, porque nós somos consumidores e as plantas produtoras. Então, assim, isso são questões assim, que têm me interessado. Também pensar, por exemplo, que o corpo da planta é um corpo sem órgãos. Então, para vocês aí, que muitos devem estudar teatro, isso deve remeter à obra do Artaud, que tem uma coisa muito interessante aí também. Eu tô um pouco com o Artaud na minha cabeça, porque nesse momento eu tenho feito a tradução do livro de um filósofo japonês, que eu gosto muito, que é meu amigo, que chama Kunichi Uno, e eu estou traduzindo o livro dele sobre Artaud. Então, quando foi curioso, eu comecei a ler sobre o corpo das plantas e aí o Coccia menciona que o corpo da planta não é um organismo, porque ele não tem órgãos, e aí imediatamente eu pensei no corpo sem órgãos do Artaud. Bom, mas isso é um parênteses.
Então, quando a gente pensou esse curso de arte do corpo, a gente pensou em agregar filosofia, estudos do corpo do ponto de vista das ciências cognitivas, principalmente disso que se chama embodied mind, né, que são esses estudos do corpar, né, dessa ideia de um corpo que não é substantivo, mas é verbo, é sempre uma ação, né. Desde essa época também eu já estava criando junto com a minha colega querida lá da PUC, a Helena Katz, essa teoria que a gente chama de corpo-mídia, né, porque, como a Rita falou, tem uma parte do trabalho que eu faço no programa de comunicação e semiótica, que é a pós-graduação, onde vem muitos artistas também, e na área de comunicação, a noção de corpo era muito, assim, focada do corpo na mídia, assim, então estudar, assim, o corpo na publicidade, na novela, no jornalismo, e eu e Helena, como a gente vinha de uma experiência de dança, a gente estava muito mais interessada em pensar o próprio corpo como mídia, e não o corpo na mídia, né? Então, essa é uma vertente que também foi bastante importante no modo de pensar essa grade curricular do curso de arte do corpo, né? Então, a gente pensou nessas 3 linhas de pesquisa, que seria dança, teatro e performance, e naquela época a performance praticamente era inexistente nos cursos universitários, né? Na época eu chamei o Renato Cohen para me ajudar a pensar essa grade curricular da performance, que, como vocês devem saber, o Renato foi um pioneiro dos estudos da performance no Brasil, né? Ele traduziu livros sobre performance, e começou a pensar conceitualmente mesmo. Ele era um artista, era um diretor de teatro, trabalhava com teatro contemporâneo, e começou a fazer experimentos que se aproximavam cada vez mais disso que se chama performance. Então, nesse curso, a gente trouxe também, não só a dança e o teatro, mas a performance. E era um desafio pensar como é que se a performance, a bem da verdade, desestabilizava toda a noção de disciplina, de modelo, de a priori, como é que você pensava a formação de um performer? Como trazer uma coisa que fosse radicalmente experimental dentro de uma estrutura de disciplinas na faculdade, né? Então foi um desafio isso daí. Mas acho que alguma coisa aconteceu, porque agora que o curso já tem muitos anos, e eu sou muito amiga dos alunos, muito amiga, assim, eu tenho vários ex-alunos que são grandes amigos meus e que eu mantenho contato. E eu percebo que tem muita gente que saiu desse curso de arte do corpo que foi fazer coisas incríveis, assim, incríveis, inventaram novas coisas, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com um desses ex-alunos, o Tiago Cavalli, que ele criou a Casa do Rio, lá no Amazonas, que é um lugar sensacional, não é nem em Manaus, é mais distante, onde tem um trabalho de educação com ribeirinhos e processos de criação, uma coisa incrível, e que pensa a singularidade do corpo na floresta, né? Ele não nasceu lá, mas já vive lá há mais de 10 anos, então, assim, e se aproximando dessa especificidade sem essa postura colonial, né? E isso apareceu também hoje, pelo visto, no outro encontro também que vocês tiveram aqui, sem pensar nessa postura colonial que uma pessoa que vem de uma universidade em São Paulo vai ser assim, ter uma relação de poder com aquele que vive na floresta e trazer uma epistemologia pronta para pensar aquele corpo e a experiência que acontece lá. Né? Porque a gente sabe que os processos coloniais, eles não acontecem apenas entre estrangeiros e brasileiros, mas acontecem dentro do país também, né? Acho que se tem uma coisa que ficou muito evidente desde que começou toda essa situação que a gente está vivendo, né, com a Covid, foi perceber cada vez com mais clareza os abismos sociais,
né, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, desde a dificuldade de alguns alunos para ter um computador para assistir às aulas, né, até ter uma boa internet, ou ter uma privacidade numa casa, por exemplo, que às vezes é compartilhada com muita gente em 1 ou 2 cômodos. Nós temos, apesar da PUC ser uma universidade comunitária e não pública, como durante todos esses anos a gente teve muita bolsa, nós temos também muitos alunos numa situação muito precária. Então, que corpo é esse? Como você vai estudar essa especificidade desses corpos, né? Como isso impacta o processo de criação artística? Que epistemologia que interessa para pensar essa especificidade, esses processos de criação? Então, essas todas são perguntas importantes, né, que vão aparecendo, e nesse sentido, eu acho que a gente também aprende muito com essa diversidade de alunos que a gente tem, né? Eu também não trabalho só na PUC, né? A PUC é o meu trabalho principal, mas eu costumo dar muitas palestras. Antigamente viajava muito, né? O ano passado eu não viajei nada, mas também acho que eu dei palestra em tudo quanto é canto do Brasil. E é interessante isso, eu gosto muito, porque, claro, que estando em São Paulo e numa universidade como a PUC, não deixa de existir um certo ambiente que é um ambiente muito político, mas também elitista. Então é interessante diversificar a escuta e ter acesso a outras perspectivas, porque, como eu falei para vocês, eu me alinho muito com o pensamento do Viveiros de Castro, e para mim faz muito sentido isso que ele diz, que se você olha a partir de uma outra perspectiva, não é só um outro mundo que você analisa ou que você vê, você cria um outro mundo. Então isso é muito interessante, né? Dentro dessa ideia de corpo-mídia, a gente pensa muito a relação não só corpo-mente, mas a relação corpo-mente-ambiente. Então, o corpo está sempre inacabado, impermanente, descontinuado o corpo de um no corpo do outro. Então, isso é uma chave também para a gente pensar como fazer junto, né? Que é algo que me parece ser a ação política mais importante em qualquer situação, e principalmente quando a gente vive numa macropolítica tão predadora. Então, desenvolver ações micropolíticas, né? A Rita estava falando do meu livro lá do Fabulações do Corpo Japonês e os microativismos, eu comecei a pensar muito nessas questões, não só a micropolítica, como Foucault dizia, esse nível molecular, né, como aparecia ali no pensamento do Deleuze e do Guattari, mas eu me interesso muito por microativismos. Só para trazer para vocês coisas que eu venho estudando, né? Eu gosto muito de ler os livros da Erin Manning e do Brian Massumi, que são esses 2 pesquisadores canadenses que eu acabei conhecendo pessoalmente e estou sempre conversando com eles. A Erin tem um livro que eu acho muito bonito, que se chama The Minor Gesture, que é o gesto menor. E eles são muito deleuzianos, eles se inspiram ali numa discussão do Deleuze e do Guattari acerca da literatura do Kafka, e que eles consideravam uma literatura menor. Só que essa ideia de menor não é aquela coisa, não é nem pejorativo e nem menor em escala, para dizer que é uma literatura pequena, não é isso. Isso que a Erin vai chamar de gesto menor é um gesto que ele, de certa forma, atravessa linhas de força, ele consegue criar um novo campo perceptivo, e, de novo, tem a ver com essa questão do perspectivismo, né? É a possibilidade não só de enxergar uma outra coisa, mas de pensar a partir de um outro parâmetro, né? Que não seja a partir das certezas, dos modelos dados a priori,
mas a partir da especificidade de uma experiência, como se fosse uma espécie de um pragmatismo radical mesmo, né? Que não pensa uma teoria que vai ser aplicada a uma prática, mas pensa na experiência como uma experiência de pensar também, né? Não só o movimento nunca separado do pensamento. Então, é um pouco essa ideia de corpo que não separa nem corpo-mente, nem corpo-mente-ambiente, não separa razão de emoção, não separa movimento de pensamento, e não separa um sujeito dos outros sujeitos. Vocês sabem que esse binarismo sujeito-objeto, isso também é uma formulação cartesiana. Então, como a Rita mencionou, eu gosto muito de estudar cultura japonesa, experiências artísticas do Japão. Eu comecei estudando teatro no, depois me dediquei muitos anos a estudar Butô, tanto que esse meu amigo que eu contei para vocês, o Kunichi, ele foi amigo do Hidikata, que foi o criador do Butô. Então, um dos livros dele que eu traduzi foi justamente o livro que ele escreve sobre esse nascimento do Butô no Japão, né? O nascimento e a morte, assim, desde quando nasceu até a última obra do Hidikata, que foi esse livro, A Dançarina Doente. Então, me interessando pela cultura japonesa, como ali a epistemologia não nasce dessa vertente nem aristotélica, nem cartesiana, a questão da separação natureza-cultura, sujeito-objeto, corpo-mente, isso no Japão nem se coloca como uma questão. Então, não é algo nem que precisa ser combatido, porque a discussão não nasce aí. Ela nasce justamente dos inacabamentos, as impermanências, os enredamentos, e essa possibilidade de um se descontinuar no outro. E essa é uma ideia que me fascina e que, com o passar dos anos, eu não tinha, a princípio, uma formação filosófica. É uma coisa que eu fui estudando, né, no decorrer dos anos, fui estudando filosofia, muito a partir também de alguns amigos filósofos, porque eu sempre acho que a amizade é um bom jeito da gente estudar por essa via dos afetos, né? E aí eu descobri alguns filósofos ocidentais que estavam muito sintonizados com essa questão. Então, um deles, por exemplo, que eu gosto muito, é o Gilbert Simondon, porque o Simondon ele desenvolveu toda uma discussão sobre processos de individuação que acabam negando a existência de indivíduos autônomos e, de fato, individuais. Porque ele diz que a gente nunca se apronta como indivíduo, para sempre somos processos de individuação. E aí tem uma coisa muito legal nas teorias dele, que ele diz que tem várias fases esse processo de individuação. E tem uma que se chama, é como se fosse assim, o quase, o princípio, o pré-individual. E esse pré-individual, ele diz, não é que ele é uma primeira fase que depois desaparece. O pré-individual vai estar para sempre com a gente. E seria algo assim, quando eu falo alguma coisa, junto com o eu falo, vem um fala-se. E isso acompanha a gente a vida toda. E eu tenho pensado muito nisso, inclusive nos meus estudos sobre corpo e especificamente sobre artes do corpo. Porque me parece que esse eco, esse fala-se, essa coletividade que aparece em todas as falas, inclusive quando a gente está em silêncio, tem muito a ver com conversas não só entre amigos, mas algumas vezes com espectros, com fantasmas. Eu converso com muitos mortos, inclusive com o Hidikata, que talvez seja um dos fantasmas que mais me assombra, porque, embora eu estude isso há tantos anos, até hoje eu acho que o começo desse movimento Butô é muito impressionante para pensar uma epistemologia do corpo, muito mais do que para pensar uma técnica de dança.
Então, eu vou parar por aqui, vou chamar a Rita agora, e aí vocês vão conversar comigo aí, perguntar o que vocês quiserem, e a gente vai batendo um papo aí. Cris, nossa, brigadíssima já por tudo isso que você trouxe, né? A gente fica sempre fervilhando com essas questões que você apresenta. Aqui no chat eles estão perguntando qual é o livro que você traduziu. Na verdade, eu sei que foi mais de um, mas eu acho que eles estão querendo saber sobre a dançarina doente, talvez. Já está lançado? Ah, do Kunitz? Ah, não, a dançarina doente não foi traduzido. Ainda Sabe não. por quê? Não, eu vou... E nem vai ser, viu, gente? Já vou avisando. Porque olha só o que acontece. Esse livro foi o último livro que o Hidikata escreveu. E quando ele escreveu esse livro, ele fez uma coisa que era muito parecida com o que ele fazia na dança. Então, é um livro que, para muitos japoneses, é considerado ilegível, porque ele não está nem aí com a gramática da língua japonesa, ele inventa palavras, ele trabalha com onomatopeias, ele faz, assim, milhões de coisas nesse livro. Não é um livro de memórias que conta sobre a história dele lá em Torro, onde ele passou a infância dele, mas é um livro que fala do devir criança no seu corpo. Então, é como se ele revivesse uma certa percepção dessa região. Então, e que é a gênese pensamento de dança. O que eu traduzi do Kunitz foi o primeiro livro dele, é esse que a Rita está mostrando, esse aí é bilíngue até, A Gênese de um Corpo Desconhecido. Na verdade, a gente meio que montou esse livro junto, porque ele é uma coletânea de vários ensaios que o Kunitz escreveu. Então, tinha ensaios sobre Nijinsky, tinha ensaios sobre Jean Genet, tinha ensaios sobre Deleuze e Guattari, e tinha sobre Mintanaka, sobre Hidikata, sobre essa coisa toda do Butô. Mas, como o próprio nome diz, tinha muito mais a ver com a gênese de um corpo desconhecido. O Kunitz fala nos partidários da singularidade do corpo, né? Então, esse foi o primeiro livro. Depois, o segundo se chama Hidikata Tatsumi, Pensar um Corpo Esgotado. Aí é sobre o Hidikata. E o que acontece é que, no decorrer desse livro, tem vários trechos da dançarina doente que o Kunitz traduziu. Mas a gente chegou a propor para ele traduzir esse livro. Ele falou que não queria. Ele falou que não queria, que ele achava que não era bom fazer isso. Então, ele colocou vários trechos no livro dele, mas ele não traduziu. Nós temos um amigo que também, ele é belga, mas ele mora no Japão a vida toda, é professor lá na Universidade de Tóquio, se chama Patrick Devaux. O Patrick, ele está há mais de 20 anos traduzindo esse livro, e eu tenho a impressão que ele não vai acabar. Eu acho que vai ser uma função assim inacabada. E então criou-se assim uma coisa meio mítica assim, em torno desse livro, mas tem vários pedaços do livro, tem muita coisa que está escrita nesse livro, que fica muito interessante a gente pensar nisso como exercícios do corpo. Mas não tem nada a ver com o manual de Butô, não é nada disso. É assim, são provocações, ativações que fazem você repensar várias questões. Inclusive, assim, um conceito de corpo, conceito de arte, de dança, de movimento, é um pouco por aí. E agora eu estou traduzindo, é o terceiro livro dele que eu traduzo, que é essa tese que ele escreveu há 30 anos atrás, sob a orientação do Deleuze, na época que ele foi estudar lá em Paris, que foi uma tese sobre o Artaud e seus espaços de força. Só que, como ele escreveu 30 anos atrás, ele resolveu rever essa tese, e aí mudou muita coisa. Então, não é esse material que eu estou traduzindo não é mais a tese, já mudou, porque, claro, né, 30 anos depois, são tantas coisas que aconteceram e que ele repensou também. Não é mais um estudante de doutorado, né? Agora o Kunitz já até aposentado, assim, lá. Ele trabalhou anos na Rikyo.
né? Então, assim, não é, a dançarina doente não tem traduzida. Quem sabe um dia, né, Cris? Cada um inventa uma tradução. Não sei se vocês viram, Marcelo Evelin, que é coreógrafo, né, lá em Teresina, ele fez uma coreografia chamada Dança Doente. E eu achei interessante essa experiência dele, porque a dança doente se refere à dançarina doente, um livro que ele nunca pôde ler, porque ele não lê japonês. Então, é muito sobre o que ele imaginou dessa história. Ele chegou até aí, lá para Tohoku. Ele foi lá para visitar a terra, e ele escolheu um negócio que eu achei muito interessante, porque ele pensou, tem uma coisa em Teresina, que é um lugar totalmente fora da rota turística do Brasil. É um lugar absurdamente quente, que não tem uma brisa. E não tem mesmo, que eu fui diversas vezes lá trabalhar com ele. Então, ele diz assim, é um lugar inóspito, e esse campo, que infelizmente fechou, né, porque não tinha mais condição, agora está num outro lugar, mas num outro esquema, não é mais esse lugar lindo que ele tinha lá de criação, ficava lá no bairro do Dirceu, né? Então, que é onde foi criado o núcleo do Dirceu e enfim, coletivo e tal. E ele criou essa aproximação com a experiência do Hidikata, que vinha lá de Tohoku, que era o oposto, um lugar super frio, com um vento pavoroso, que inclusive cortava a pele, né? Mas que tinha em comum uma certa precariedade, que também estava completamente fora da rota turística do Japão, né? Ninguém diz, eu vou viajar para o Japão, vou lá para Tohoku, ninguém diz isso, né? Acho que é até mais fácil dizer que vai para Teresina do que dizer que vai para Tohoku. Então, assim, ele inventou uma conexão, e isso ativou alguma coisa no processo de criação dele. Eu tenho chamado essa experiência, né, esse tipo de experiência, de fabulação. Estou gostando muito desse termo. Eu comecei a usar quando escrevi aquele livro lá das fabulações do corpo japonês, mas depois eu descolei do Japão até para pensar na fabulação. Eu comecei a ler outras coisas, sabe? Assim, gostei muito do livro do Tavia Nyong'o, que fala de afrofabulação. Então, assim, essa ideia fabulatória, que você cria uma ficção para ativar uma outra realidade e para dar visibilidade a histórias invisibilizadas, essa é uma ideia que me encanta, assim, eu acho muito legal trabalhar com a ficção nesse sentido, sabe? Que não é uma ficção separada da realidade, mas é uma ficção que ativa a realidade e que, às vezes, cria aproximações com essas narrativas silenciadas, adormecidas, né? Com narrativas que foram negligenciadas pela história, né? Por isso que tem tanta gente trabalhando com a ideia de afrofabulação, né, tentando trabalhar narrativas que vêm dessa epistemologia africana e que sofreu diversos problemas com a relação de poder, sobretudo com a Europa, né? Então, um pouco por aí. A Ivana Delfino colocou da sua fala, né, que as sinergias com as epistemologias pretas, negro-africanas e afro-brasileiras que me movem. Ela tinha colocado isso um pouco antes de você. Olha que legal, então tem tudo a ver. E eu tenho me interessado muito por isso, até por conta mesmo dos meus alunos e vários amigos, né? O Zé Fernando, que você deve conhecer, né? Dramaturgo importantíssimo, que trabalha muito com a questão do teatro negro. A gente já há alguns anos nós temos trabalhado juntos. Inclusive, nos últimos anos, na MIT, né, na Mostra Internacional de Teatro, e no último ano, que foi logo antecedendo essa história dessa calamidade toda aí da Covid, a gente organizou junto, e com a Andréia Duarte também, um seminário que a gente chamou de anticolonial. A gente não usou o termo decolonial, vou explicar até para vocês por quê. Porque eu não acredito em descolonização. A gente conversou muito sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de corpo, não existe descolonização.
Então, um país, claro, ele pode deixar de ser colônia do outro. Então, juridicamente, isso existe. Mas no corpo, o traço da colonização, ele fica com a gente. Então, para você desestabilizar esse traço e retrabalhar cognitivamente isso, é um esforço e é muito tempo que precisa. Para a gente aqui na nossa experiência brasileira, que além de colonizados, vivemos, como tantos outros países latino-americanos, uma ditadura militar, essa questão do silenciamento das relações de poder não é fácil. Então, eu acho que a gente não se descoloniza, a gente desestabiliza alguns padrões e abre outras possibilidades. A gente desestabiliza esse lugar do subalterno. Mas o traço é muito difícil da gente eliminar, porque vocês sabem que, corporalmente, a gente não elimina nada, a gente só desestabiliza. Essa era, por exemplo, uma conversa importante na dança, porque antigamente, né, se dizia assim, se uma pessoa tem uma formação em balé, agora ela quer trabalhar com improvisação, precisa tirar esse balé do corpo. Precisa limpar essa técnica do corpo. Gente, não limpa a técnica, não tem como limpar a técnica. Aquilo é hábito cognitivo. Então, o que você faz é desestabilizar, é trazer uma outra complexidade, é ir transformando esse movimento, mas não tem essa coisa de zerar corpo, apagar. Então, e eu vou dizer para vocês, eu nem acho que seja uma coisa ruim isso. Eu vou dar um exemplo que é uma experiência que me marcou muito. Eu fui uma única vez a Berlim, num festival, e me interessou muito o modo como os alemães, em Berlim, eles lidam com as cicatrizes dos prédios, porque os prédios, diferente do Japão, né? Porque o Japão, por exemplo, você vai para Hiroshima, tem lá o museu de Hiroshima, que fala da catástrofe da bomba atômica. Agora, a cidade, ela é toda reconstruída. Em Berlim, eles fizeram questão de deixar a marca de bombardeios, de balas. Tem prédio que tem uma cicatriz visível imensa. O próprio muro de Berlim, ele continua aparecendo no solo. Então, eu fiquei pensando muito nisso, como uma pessoa que se interessa por corpo, pensando no corpo da cidade. E me parece que deixar cicatrizes e marcas é uma coisa importante na nossa vida, não negar isso. Então, uma coisa é você desestabilizar, porque, claro, ninguém quer viver sendo colonizado. A gente quer ter autonomia de pensamento, a gente quer afirmar uma epistemologia do Sul, a gente não quer ficar mimetizando colonizadores. Mesmo quando a gente estuda, por exemplo, bibliografias francesas, alemãs, europeias em geral, ou dos Estados Unidos, né, porque foi a nossa segunda onda colonizadora, a gente não tem que trabalhar com essa bibliografia como papagaios, né, repetindo aquilo. Mesmo porque, quando a gente repete essas teorias, a gente importa os problemas que vêm com elas. Então, a gente tem que ter a nossa visão singular, a nossa perspectiva para reinventar tudo isso, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante em não esquecer e trabalhar com essas feridas que a gente tem, que vocês percebem que a nossa democracia é muito frágil. Então, uma democracia que até hoje, ela se balança. Então, esse fortalecimento, ele não é um fortalecimento que vem de uma descolonização. Ele é um fortalecimento que vem de uma posição anticolonial. A gente conversou muito sobre isso. Eu, o Zé e a Andréia, né? O Zé, porque ele atua muito nessa questão do teatro, da pretitude, né? Até a gente tem falado mais pretitude do que negritude, e a Andréia, porque tem uma experiência muito longa, amicíssima de Ailton Krenak, e trabalha muito com a questão do contexto indígena.
né? Então, a gente estudou muito, eu aprendi muitíssimo com eles, e chegamos a essa conclusão. Isso que eu estou dizendo não invalida toda a discussão decolonial que vem se fazendo. Eu só estou pontuando para vocês que eu problematizo um pouco esse termo, não a discussão, porque a discussão é importantíssima, isso a gente precisa falar muito sobre isso e agir muito, né, nesse sentido. Cris, nesse último, não sei se é o último artigo seu, esse Arte em Tempos de Crise, né, mas dos últimos, né, você fala muito dessa coisa sobre as catástrofes, acabam agenciando movimentos artísticos surpreendentes, né, que desafiam os estados de vulnerabilidade para reinventar a vida. Eu acho que, na verdade, essa discussão de reinvenção da vida, né, como que nós hoje, né, no contexto global, mundial, não só o Brasil, enfim, estamos nesse momento que está nos urgindo, né, a reinvenção. Aí, se você puder comentar um pouco mais sobre isso também. Então, esse artigo aí, eu escrevi, na verdade, foi a pedido da Fundação Japão, né, aqui de São Paulo, que a Cecília Suzuki, ela me pediu para fazer um artigo sobre o que estava rolando lá no Japão nessa época, né? E aí, primeiro eu pensei assim, eu falei, gente, como é que eu vou saber, né? Eu estou em São Paulo. Aí eu fiquei pensando, mas é um desafio interessante. Então, eu fiz várias entrevistas, assim, conversei com vários amigos meus japoneses para perguntar para eles o que estava acontecendo. E se vocês quiserem ver, esse artigo está até disponibilizado no site da Fundação Japão de São Paulo, né? E aí eu fiquei pensando, que enfoque dá para isso? E aí eu comecei a pensar que na experiência específica do Japão, os momentos em que tem crises mais profundas, né, então, ou porque são momentos que eles viveram terremotos altamente destruidores, ou a época da Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas, ou aquele tsunami, vocês lembram, com aquele desastre atômico que teve em Fukushima. Em todos esses momentos, sempre tem experiências artísticas muito potentes. Esse período de 1952, que é a data que os americanos saem do Japão, né? Porque eles ocuparam o Japão, criaram um estado de exceção na época da Segunda Guerra. Quando eles saem em 52, de 52 até a década de 70, é de uma radicalidade de experiências artísticas, e não é só Butô, não, tem milhões de experiências teatrais, na área das artes visuais, um montão de coisas importantíssimas que aconteceram nesse momento lá. Então, eu também, ali nos textos do Kunichi, ele fala muito nessa relação da catástrofe com a criação. Aí ele fala não só em função do Japão, mas em função de outros autores que ele estuda, né? Inclusive o próprio Artaud trabalhava muito isso. Essa é a catástrofe, que era uma catástrofe, no caso dele, que ele sentia corporalmente, né? Então, todas as internações hospitalares, né? As cartas de Rodez, tem muita coisa ali que era um estado de catástrofe mesmo, né? Então, como trabalhar nessa situação de crise profunda a possibilidade da criação? E o que eu fico pensando, Rita, é que, claro, isso daí não tem só a ver com o Japão. Isso tem a ver com... Tem inúmeras situações em várias culturas diferentes, e a gente aqui no Brasil também, claro, que uma situação de crise radical e crise radical no corpo, isso ativa processos de criação. Então, e isso é um assunto que me interessa muito. Alguns anos atrás eu escrevi esse livro chamado Corpo em Crise, e eu fiquei pensando na possibilidade, sabe, de trabalhar, entender como é que essa crise, ela é esse aí mesmo. Então, essa ideia de pensar como uma situação de crise, ela pode, ao invés de anestesiar completamente, de representar a extinção daquela vida, como algumas situações de crise, elas podem ativar processos de criação e reinvenção. Então, reinvenção da vida, como a Rita falou, e reinvenção do corpo, né? Então, isso é uma coisa que me interessa muito. E eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, entre os anos 60 e 70, por exemplo, tiveram muitas experiências radicais nesse sentido.
né? E depois disso também, claro, até hoje, eu acho que a gente vive esse tipo de situação, porque ninguém deseja, para a comunidade artística, viver mergulhada numa crise. Ninguém deseja isso. Uma crise financeira, sem nenhum recurso, porque a gente sabe como é que é isso, tanto para os artistas como para professores. A gente viver numa situação precária, é muito difícil a gente criar. Como é que você escreve um livro se você tem que trabalhar que nem um alucinado para botar comida dentro de casa, sabe? Como é que você cria uma coreografia, uma peça teatral? É difícil. No entanto, muitas vezes é a situação limite que ativa alguma coisa. Então, eu me interesso muito por isso, e até me interesso por isso por uma questão de sobrevivência, porque senão, se a gente começar a pensar que a crise vai afundar a gente, e a gente vai ficar imobilizado, não vamos poder fazer mais nada, a gente desiste daquilo que a gente faz, então. Então, assim, eu acho que é um modo também da gente se manter vibrante, admitir e tentar operacionalizar essa relação entre catástrofe e criação. Eu acho que para a gente, em diversos momentos, inclusive nesse momento que a gente está vivendo hoje, é extremamente importante a gente tentar entender que tipo de caminho que a gente pode abrir numa situação de grande instabilidade, né? Porque quando você vive uma situação de muita instabilidade, você precisa encontrar um outro tipo de permanência dentro da situação absolutamente impermanente, para poder continuar vivendo. Porque se a gente não encontra isso, a gente sucumbe. Então, a gente precisa encontrar esse negócio. E aí me interessa muito investigar isso, porque eu acho que tem experiências muito interessantes que nascem dessa situação radical. Então, aí é bem legal. Nesse teu artigo, você fala também do modo como alguns artistas começaram a indagar acerca da percepção dos ambientes, isso que você começou a falar hoje aqui, dos objetos, outros seres vivos, sem abordar só a vida humana, né? Esse lado dessas questões, a ecologia, a filosofia para a vida, a importância dos outros seres vivos para o planeta, né? Planta, bactéria, inseto, enfim. E acho que nesses momentos pandêmicos é interessante também, porque as pessoas estão vivendo muito, às vezes, nas próprias casas, né? Então, esse redimensionar dos próprios animais, a relação com as plantas. Eu tenho percebido uma outra, o curso de plantas, por exemplo, online, cresceu enormemente, até isso, né? Tipo, verdade. Para um outro tipo de percepções, talvez mais sutis, né? Porque o embate, né, do humano, corpo a corpo, esse corpo a corpo mais tradicional, ele está sendo reinventado nesse momento, necessariamente, né? Claro. Eu, nesse artigo, eu falo muito do Toshiki Okada, né? O Okada é um diretor de teatro que eu acho muito interessante. Ele é um dos diretores de teatro lá no Japão que está mais, assim, queridinho dos festivais internacionais. Mas ele é muito inteligente mesmo. E ele estava criando um trabalho, um pouquinho antes de começar essa história toda, que era um trabalho que falava de floresta. E aí, quando começou essa calamidade, ele imediatamente convidou um amigo dele, que é um artista visual, e eles começaram a pensar uma outra possibilidade de floresta. Né? E o Okada é um cara que gosta muito de ler, de estudar, e ele começou a ler sobre antropoceno, ele começou a ler também sobre essas outras vidas, sem a centralidade só do ser humano. Aí não é só ele também, tem outras pessoas que começaram a ler sobre insetos, sobre bactérias, sobre plantas. O semestre passado eu dei um curso na PUC falando sobre isso, esse descentramento da vida humana. E também, claro, para pensar tecnologia, né? Especialmente robótica. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, ele é australiano, mas agora está morando em Nova York, chama Peter Eckersall. Ele escreveu um livro, organizou, na verdade, porque tem vários artigos de outras pessoas também, pensando em experiências que trazem o robô para a cena, né? Então, claro, ele gosta muito das experiências japonesas, porque lá essa questão da tecnologia
tem uma pegada um pouco diferente. Não sei se entre vocês aqui que estão assistindo, se tem gente que gosta desse universo otaku, mas, por exemplo, a Rita até conheceu uma aluna minha queridíssima, a Bia, né? A Bia Oki, ela fez um mestrado pesquisando a Hatsune Miku, que é essa grande ídola pop, né? Que é um holograma, ela é um holograma. E ela dá shows no mundo todo, né? As composições dela são criadas pelos fãs. É uma coisa muito interessante ali na Miku. E agora, no doutorado, ela está estudando os robôs afetivos, como a robótica vem sendo usada, né? Porque inicialmente era assim, robô ali para agricultura, na plantação, né? Mas agora tem desde robôs que fazem companhia para velhinhos, tem os pets robôs que fazem muito sucesso, né? Tem os robôs sexuais, que também fazem muito sucesso, e tem robôs atores, né? Há pouco tempo eu li no The Guardian que aí não é nem só no Japão, tem robô escrevendo obra literária, tem robô jornalista. Então, assim, essa questão a gente não pode negligenciar, a questão tecnológica e a relação corpo-tecnologia. Isso é uma questão que está muito presente para a gente, não só porque a gente está com a cara na tela. A cara na tela a gente já estava, né? Cá para nós, a gente já estava todo mundo no celular, mandando WhatsApp. Tem milhões de pessoas que não fazem mais uma ligação telefônica, você conversa só no WhatsApp. Passou a ser até uma coisa mal educada você telefonar para uma pessoa. É só o WhatsApp. Então a gente já estava com a cara nas telas. É que radicalizou nessa época. Mas, assim, essa questão corpo-tela é, de novo, a história do corpo-mídia, que não é só o corpo na tela representado. A gente está vivendo uma situação de corpo-tela. O nosso corpo, não é só que ele está estendido na tela, ele é a tela também. Então, isso aí eu vou até dar uma dica para vocês. É um autor que se chama Andy Clark, que ele estuda muito isso. O Andy Clark, ele publicou vários livros, um deles se chama Supersizing the Mind. Eu, quando li esse livro, já faz alguns anos, porque ele não é tão novinho assim, não. Mas eu fiquei muito instigada com o que ele estava falando, porque ele diz assim, não é que a nossa memória é estendida no iPhone, sei lá, no computador, não é isso. A nossa memória é o celular, ela é sei lá, o iPad, o computador, o que vocês quiserem falar. Por quê? Porque a memória ela não está só dentro, nem só do cérebro, nem só do corpo. A memória é uma rede. Então, ela está, assim, conectada com o ambiente. A memória está no ambiente também. Assim como a inteligência. Então, nessa coisa do descentramento do ser humano, nós não somos os únicos inteligentes do universo. Há uma inteligência na natureza, há uma inteligência nas plantas, há uma inteligência nas abelhas, há uma inteligência nos pássaros. Então, assim, a inteligência, ela não é, assim, uma questão só humana. Inclusive, a etologia, há muitos anos, mostra que nem a linguagem é só humana, né? E nem a criação artística é só humana. Então, a gente precisa se dar conta que a gente não está no pedestal. E, a partir desse momento, isso pode impactar a criação artística, como aconteceu com o Okada. Ele começou a criar umas peças de teatro que ele chama de Eizo Theater, que é o teatro vídeo, e a primeira é uma história de uma máquina de lavar que quebra. E porque ela não servia mais para lavar roupa, parecia que a máquina não servia para mais nada. E aí, a partir dessa máquina que não funciona, ele faz a gente pensar o que acontece quando parece que a gente não funciona mais. Porque a gente não funciona mais conforme as regras, né? A gente não está funcionando. A Alice falou, né? A gente não está necessário. Não é uma questão de normal a normal.
o que acontece quando essa história de normal a normal, ela deixa de ser o ponto de partida da discussão? Porque tem tantas singularidades que qual seria o parâmetro de normal ou anormal? E a gente sabe que isso tem uma implicação política desde lá a época do Foucault, quando deu aquele curso lá dos anormais. Então, esse é um papo interessante também para a gente. Cris, e como é que vocês, na PUC, né, curso de Artes do Corpo, Artes da Presença, como a gente aqui também, né, como é que vocês estão reinventando, eu falo até em termos metodológicos mesmo, né, essa questão de que a gente está enfrentando essa dificuldade aqui no Departamento de Artes Cênicas. Muitas matérias que são na ênfase no presencial, né, do corpo a corpo ali mesmo, de sala, né, de criação. E como é que vocês estão enfrentando isso? É um inferno, Rita, a gente não está conseguindo enfrentar também. Se a gente for falar a verdade, né? Porque eu posso dizer para vocês, assim, 1000 coisas que a gente tentou, mas vou falar de verdade para vocês, não tem nada que deu certo. Porque o que acontece? Os meninos estão muito aborrecidos, e eu entendo perfeitamente, ainda mais esses que acabaram de entrar no curso, coitados. Entraram no curso no ano passado, não tiveram nem a oportunidade de conviver com os colegas, nem de ter as aulas práticas. O nosso curso tem muita aula prática. Então, não conseguiram. Aí, assim, os professores ficaram tentando, faz experimento com o celular, com isso, com aquilo. Não colou, gente, não colou. Então, assim, o que acontece? As aulas práticas, a gente acabou resolvendo que elas não iam ser oferecidas. E que a gente vai deixar para oferecer as aulas práticas a hora que puder voltar. Então, aí chegou no final do ano, a PUC falou assim, não, mas tem que oferecer, porque tem que vencer a carga horária. Então, assim, nós organizamos... A gente não imaginou que ia estender também tanto tempo, né? Achou que daqui a pouco volta, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu acho, até digo para vocês que isso eu acho interessante, a gente começou a organizar muitas conversas com artistas. Os artistas contarem do processo de criação, compartilharem alguma coisa de processo de criação. Então, a gente fez vários encontros. Isso é uma coisa que é interessante. E hoje a gente pode convidar as pessoas que estão no Brasil inteiro. A gente fez uma experiência aqui também que foi bem interessante. Isso a gente pode fazer. Eu tenho uma amiga lá na UFRJ, Eleonora Fabião. Eleonora, ela fez muitos encontros também. Não só com artistas, né, mas até, por exemplo, há pouco tempo eu participei, assisti, né, esse encontro que ela organizou com o Fred Moulton e o Stefano Harney, que são esses autores importantíssimos lá, que estão publicando, não só sobre questões de pedagogia, né, que eu gosto muito do livro deles, Under Commons, mas falando sobre essas questões de racismo. Foi uma conversa muito bacana. Depois ela fez também com a Diana Taylor, para falar de performance. Esse dia eu não posso falar porque eu não consegui assistir, que eu tinha um outro compromisso. Mariana Lima também, foi bem bacana. Né? Que a Eleonora organizou. Então... Cris, séries de perguntas para você. Então manda, fala. Elas são diferentes, eu estava esperando um pouco para dar uma liga com a fala, mas acho que é importante você ouvir, né? Tá bom. Scarlett do Vale, professora Cristina, eu tenho uma pesquisa sobre corpo marionete no estilo Maruhon do Kabuki, inspirado no buraco. Esse estilo Maruhon é raro, a senhora conhece? E se sim, como encontrar material? Eu imagino que seja isso. Daí é melhor depois ela me escrever, Rita, você passa para ela meu e-mail. Tá bom. Porque aí, para falar de bibliografia, assim, é melhor ela me escrever depois. Tem uma outra que é a Alice fez um comentário aqui. É interessante que em um dos seus livros você fala sobre a presença como micromovimentos de interface, ou seja, os movimentos que se organizam na passagem entre o dentro e o fora do corpo. Um comentário, né? Uhum. Porque o movimento sempre se organiza na relação do dentro e fora. Antigamente, por exemplo, né, para a gente que estudava, por exemplo, dança moderna, a conversa era toda que a dança vinha de dentro. Então, o movimento vinha de dentro. Mas o movimento sempre se constitui na relação com... Porque ele está sempre se constituindo também na relação com o ambiente. Então, mesmo que tenha, e tem, claro, uma questão subjetiva importantíssima no processo de criação da dança, a constituição da subjetividade também se dá na relação dentro e fora, né? Porque não tem uma essência
imutável. Isso é uma questão que não existe, né? Foi inventada, é uma prática discursiva inventada, dizer que a gente tem essências imutáveis. Aquilo que a gente é sempre em processo. E o movimento sempre se constitui na relação com. Essa outra fala aqui da Ljubljana Moreira, ela fala: maravilhosa sua fala, Cristine. Gostaria que falasse um pouco mais sobre o seu livro Corpo, Pistas para Estudos Disciplinares, sobre as contaminações do corpo nesse processo de criação. Então, esse livro, que é bem antigo já, né? Eu lancei esse livro em 2005, já tem muito tempo. Mas eu até hoje gosto dele, ele tem muitas coisas legais. E essa ideia de falar da indisciplinaridade tem muito a ver com isso que te interessou da contaminação. Porque, assim, normalmente as pessoas falam em interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. E quando eu estava escrevendo esse livro, eu vi um texto do Muniz Sodré, que é um professor de comunicação lá do Rio, em que ele dizia que quando a transdisciplinaridade era radical, ela virava indisciplinaridade. E eu achei tão bacana isso, porque eu acho que o que realmente nos interessa é essa questão da indisciplina, porque a partir da indisciplina você pode criar relações ou contaminações entre diferentes saberes, né? E, a partir dessas contaminações, isso vai criando outras possibilidades de constituição do movimento. Então, isso me interessa muito. E essa ideia de contaminação, ela não só ela se alinha com a ideia de indisciplina, como ela se alinha também com uma ideia de não influência. Porque quando a gente usa esse termo influência, sempre aparece uma certa hierarquia, porque tem algo que influencia outro. Quando a gente pensa em contaminação, é uma relação mais horizontalizada, que eu acho mais interessante, porque aí não é que a influência vem de um lugar para outro, ou de uma pessoa para outra, mas há uma contaminação mútua. E isso me parece mais interessante para a gente trabalhar quando se refere à questão da criação, né? A Maria Ângela de Ambrosio, que é professora da UFG. Oi, Cris, é sempre gostoso e instigante te ouvir. Você poderia... eu gosto muito dela. Artista na universidade, talvez o imbricamento prática artística como pesquisa. Olha, essa questão da arte na universidade, ela se depara com vários problemas, que são esses que a gente falou, né? A questão de ter que ter as disciplinas, de ter que obedecer a certos parâmetros, né? O que a gente está tentando, lá na PUC já faz algum tempo, é tanto na escrita acadêmica dos mestrados, mas principalmente dos doutorados, não ter que partir daquela forma acadêmica, sabe? Mas poder trabalhar com mais liberdade a questão da escrita, e, inclusive, absorver também os próprios processos de criação, porque isso eu acho fundamental. Eu já tive vários alunos fazendo pesquisa comigo, ou são da área das artes visuais, ou da dança, do teatro, até do cinema, muita gente do cinema mais recentemente, que são pessoas que aquilo que elas produzem no doutorado, seja o filme, seja a coreografia, a peça de teatro, a exposição de arte, isso não ilustra a pesquisa, mas isto é a pesquisa. Então, esse reconhecimento, eu acho que é muito importante. A gente, assim, por uma questão até das próprias regras, né, da CAPES e tudo, a gente não pode aceitar, ou pelo menos por enquanto não pode, né? Você não pode aceitar uma coreografia como uma tese de doutorado. Você tem que ter o volume escrito e mais a coreografia. Mas o fato de poder ter a coreografia como uma parte fundamental da discussão, eu acho que já é um avanço. O fato também de poder criar um outro tipo de escrita, que não seja aquela escrita só formatada, subserviente a um modelo acadêmico, isso eu também acho que é um avanço. E agora eu vou falar o outro lado da moeda.
esse esforço do artista, que às vezes está acostumado a dançar, ou está acostumado a interpretar, a pintar, sei lá, e que não está habituado a escrever, muito menos a escrever academicamente. O fato de se esforçar e de ter que passar por essa etapa de pesquisa, eu digo para vocês que eu tenho testemunhado que isso colabora de alguma forma. Porque você testa um outro jeito de trabalhar a linguagem. Então, claro, se fosse para testar essa linguagem dentro de uma forma de texto acadêmico, aí vira um suplício. Agora, como você pode testar esse exercício também elaborando um processo de criação para escrever? Eu tenho depoimentos de vários alunos que acabaram achando que isso impactou no trabalho prático ali, no modo de dançar, no modo de pensar uma dramaturgia teatral, uma cena teatral, no modo de pensar uma performance urbana, no modo de trabalhar. Bom, eu tenho uma aluna queridíssima, a Rita conheceu, quando estava lá em São Paulo, a Ana Amélia, Ana Amélia Genioli, você até foi no ateliê dela, né? Maravilhoso. A Ana, ela fez o mestrado, doutorado comigo. Quando ela fez o doutorado, ela queria analisar alguns artistas que ela gostava, artistas visuais, que é essa área dela. Ela é arquiteta e trabalha como artista visual também. Só que ela não queria fazer assim, trabalhar com as teorias da arte para analisar a obra daqueles artistas. E ela ficou muito encantada com essa coisa dos estudos do corpo. Então, ela começou a estudar alguns desses filósofos cientistas que pensavam questões como consciência, percepção, movimento, essas coisas. E aí ela fez a análise desses artistas e dessas obras a partir dessas epistemologias e não da teoria da arte. Só que isso mudou de uma forma radical o processo de criação dela. Então, esse é um dos exemplos, né? Tem muitas outras pessoas que eu acho que, a partir do estudo, e desse. A Ana também não era uma pessoa que tinha hábito de escrever. Então, assim, foi um exercício para ela, e ficou uma tese muito bonita, ela escreve muito bem, mas foi um exercício que, inicialmente, não era fácil, né? Mas, assim, ter passado por esse exercício e de uma forma que você pudesse trabalhar a escrita também como processo de criação, e isso impactou muito no processo dela como artista. Então, é um exemplo, né? Tem muitos outros, né? Tem a Oriana, né? A Oriana Duarte, que está no Recife. A Oriana, ela também é uma artista, uma performer incrível, mas ela é muito estudiosa do Foucault. O estudo do Foucault foi fundamental para a tese dela de doutorado, que se tratava de remadas por vários rios do Brasil. Então, a princípio, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Então, porque pensar essa relação, o corpo, o barco, os diferentes rios, porque uma coisa é você remar num riozinho tranquilo, outra coisa no Amazonas. Então, assim, são várias questões que trouxeram também uma singularidade de movimento para ela. Então, assim, são vários trabalhos muito legais que eu acho que, então, tem os dois lados. Tem a dificuldade metodológica para a gente, que é professor, orientador. Você tem que entender o que aquele artista quer, qual é a questão daquele artista. O que a universidade vai poder trazer para aquele artista, de modo a não engessá-lo, mas de modo a fazer com que o processo de criação é o contrário, né? Que ele se ative, que ele cresça, que ele vira outra coisa, tem uma possibilidade também de mudar, né? Porque a universidade tem que trazer alguma coisa, que a universidade não pode é só trazer título para artista, porque isso não adianta nada, gente. A gente viveu essa época, né? A gente viveu uma época que vários artistas queriam fazer doutorado, aquilo, para poder ter outro trabalho, para ganhar dinheiro, mas esse não é o motivo
Não é um motivo bacana para fazer um artista chegar na universidade. Ele é até compreensível, mas você fazer uma tese de doutorado só para ter um título, pelo amor, né? Você tem que fazer a tese de doutorado para se reinventar também a partir daquilo, né? Esse é o bom doutorado, não aquele que só burocratiza a situação, né? Então, acho que o nosso desafio das artes na universidade é romper com essa... É uma força, né, a coisa da burocratização. Como é que a gente rompe com isso para trazer a criação, para trabalhar aquilo que interessa para a gente? E eu gosto. Eu não sou professora assim, porque não tenho mais nada a fazer. Eu sou professora porque eu gosto. Eu adoro esse trabalho de orientação, porque me interessa testemunhar a gênese do movimento no corpo do outro. Isso daí é uma coisa que me interessa, assim, eu acho legal. E eu gosto de trabalhar com grupo também. Então, eu acho que é para isso que serve. Senão, é bobagem, né? Mas diga lá, Rita, eu estou muito falante hoje, senão não vem pergunta para você. Cristine, no curso de crise, você disse que a teoria de percepção como ação se radicalizou na medida em que a noção de tempo mudou. Pode dizer um pouco como se deu essa mudança e por quê? A percepção como ação, é isso a pergunta? Na medida em que a noção do tempo mudou. Ah, sim. Então, essa ideia de tempo, sabe o que muda? É a ideia de que tempo não é só um tempo, mas que o tempo tem uma complexidade, né? Então, o que acontece? Eu me lembro que um autor, por exemplo, que foi importante para mim para pensar essas questões do tempo, foi o Prigogine. O Prigogine, ele tem vários livros, ele já morreu há muitos anos, né? Mas tem muitos livros interessantes. Aquele A Nova Aliança, que fala da não separação entre natureza e cultura. O Nascimento do Tempo, que é um livro dele sobre o tempo. O Fim das Certezas, que ele escreve com a Isabelle Stenger. Então, assim, Prigogine e vários outros autores, eles vão mostrando uma coisa que intuitivamente a gente já sabe. Porque o tempo não é só o tempo do relógio, não é só o tempo do cronograma de trabalho. O tempo, ele tem essa marcação, que é uma marcação até da natureza, né? Porque escurece, clareia, tem uma noção de tempo, mas tem também uma subjetividade no tempo. E essa ideia de pensar que a percepção ela não está apartada da cognição, né? E que a percepção não é só a percepção que tem a ver com o dentro do sujeito, com o modo como o sujeito percebe, mas que ela também tem a ver com o entorno e com o ambiente. Isso traz uma noção mais complexa de tempo, que não é o tempo só subjetivo, nem um tempo só objetivo. É um tempo que trabalha enredado numa complexidade que tem a ver, sim, com os nossos sentimentos, com a nossa imaginação, com o estado que a gente está vivendo corporalmente, mas nunca é só isso, porque o corpo não está apartado do ambiente, assim como também não está apartado dos outros. Se você está no meio de uma galera, numa balada, a tua noção de tempo é uma. Se você está num show de rock, é uma noção de tempo. Você está sozinho dentro de casa, ou se você está nos braços da pessoa que você ama, ou se você está no lobby de um hospital com um filho doente, mudou completamente o tempo. Então, assim, eu acho que essa questão da percepção, porque assim, a história da percepção, tem muita gente que falou disso, né? O pessoal fala muito do Merleau-Ponty, mas tem assim, milhões de pessoas que falaram sobre percepção. O que a gente tem que tomar cuidado é não pensar a percepção única e exclusivamente em função de um sujeito, enclausurada num único sujeito. Porque a percepção, ela depende também do ambiente e depende também da relação com os outros. Então, isso é muito... tem até uma implicação política nisso. Porque se você pensa a percepção só a partir de você,
Ou só a partir de um artista criador? Como é que fica a relação com o outro? Então, isso são questões que me provocam, assim, eu acho interessante trabalhar com essa ideia mais complexa de percepção, que também não trabalha, não opera só na coisa sujeito-objeto. Cris, a Ljubljana Moreira, ela fala que no evento Corpo Conectivos em Dança, junto com a Helena Katz, a conversa imaginária com Boaventura, você fala que os corpos não atravessam as linhas abissais. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, isso daí são os problemas políticos, né? Porque o que acontece? Olha, a gente lê, assim, um livro, a Rita estudou esse livro comigo lá, na época eu estava dando curso sobre ele. A Estranha Ordem das Coisas, do Antônio Damasio. Você lê esse livro, você fala, nossa, que coisa sensacional que é o nosso organismo, né? Nosso organismo não é subserviente, ele está o tempo inteiro abrindo novos modos de percepção, o nosso cérebro é um cartógrafo, está o tempo inteiro criando mapas, se reinventando, é uma coisa extraordinária. Só que na relação corpo-ambiente, que é a relação que nos constitui, né? Porque mesmo quando a gente está sonhando, imaginando alguma coisa, a gente está contaminado pelo ambiente. E o problema é que se existe essas inúmeras possibilidades corporais na relação corpo-cérebro e tal, quando a gente começa a lidar com o ambiente, a gente vai lidar inevitavelmente com dispositivos de poder. E o Boaventura, ele fala muito nessa coisa das linhas abissais, que era o tema. Na verdade, o tema era o Boaventura, né? Não era só linhas abissais. Eu é que escolhi falar dessa coisa de linhas abissais e ecologia dos saberes, que são coisas que eu acho muito legais que o Boaventura fala. E quando ele fala de linhas abissais, ele diz: tem linha abissal que tem uma existência objetiva, que nem, por exemplo, um tratado de Tordesilhas, né? É uma loucura, assim. Portugueses e espanhóis resolveram dividir o mundo. Né? Ou, assim, todas as fronteiras migratórias. Tem uma série de linhas abissais que elas têm uma objetividade. Agora, tem linhas abissais que são invisíveis. Então, às vezes, a gente não percebe. A gente não percebe. Então, que estão relacionadas a várias questões políticas, econômicas, raciais, éticas. Essas linhas, a gente sente a presença dessas linhas, mas elas não necessariamente têm uma existência formal. Então, me interessa essa invisibilidade. Aí volta para um negócio que eu falei, quando eu estava fazendo a primeira fala, antes das perguntas de vocês, que é, por exemplo, essa história aí do livro do Tavia Nyong'o, que ele fala da Saidiya Hartman, que é uma professora super ativista das questões de racismo, feministas também. Ele fala da Donna Haraway, né? Que as duas falavam bastante sobre fabulação também. E então, o que acontece? Essa ideia das linhas abissais e das linhas abissais invisíveis, muitas vezes tem uma proximidade com isso que esses autores, que provavelmente nem conhecem o Boaventura, mas eles falam das narrativas invisíveis, dessas linhas de força que vivem esses embates que nem sempre são explícitos. Porque uma coisa é a violência explícita. Os policiais foram lá e encheram não sei quem de porrada, sabe? Impediram uma entrada em tal lugar, né? Ou você sofre uma punição. Isso é uma violência explícita. Agora, a gente vive diariamente várias violências que são tácitas e que, às vezes, a gente sente, como o Damasio diz, você sente um mal-estar, mas, às vezes, você não consegue identificar o que é. Ou, às vezes, a gente leva anos para identificar o que é esse mal-estar. Porque o Damasio fala um negócio bonito também. Ele diz, às vezes, o corpo formula perguntas,
ou o corpo responde a perguntas que a gente não tem consciência que formulou. Então, essa ideia de bem-estar e de mal-estar, que tenha sempre assim uma certa vagueza nisso, que às vezes a gente não identifica o que é, isso é muito interessante para a gente pensar as linhas abissais invisíveis, que não estão explícitas. E eu sempre tenho uma tendência a pensar que todo ato de violência é abominável, óbvio. Mas quando a violência é explícita, você sabe com que você está lidando. Quando a violência é camuflada, é implícita, e esses jogos de poder, eles acontecem na relação com instituições, eles acontecem nesses abismos sociais que são radicais no nosso país, mas eles acontecem também nas relações interpessoais, às vezes pode acontecer dentro da sua própria casa. Então, é um problemão isso daí. E eu me interesso muito por essa questão das linhas abissais, da maneira como o Boaventura trabalhou, e eu acho que a gente pode complexificar mais ainda o que ele disse, porque ele, claro, ele pensa a partir do contexto lá que ele está. A gente pode problematizar e criar outras discussões. Cris, a Alice, ela coloca, sobre pesquisas do corpo, lembro essa sua fala. É da experiência que emerge a conceituação, e não o contrário. As fronteiras entre o corpo e as teorias do corpo estão definitivamente implodidas. Mas para testar essa hipótese, não basta estar vivo. É preciso fazer da vida um exercício político, de produção sígnica e compartilhamento de saber, principalmente para não romper a natureza própria ao corpo e perecer diante da estagnação e da falta de amor. Ela disse que ama esse trecho do seu livro. Ai, obrigada. Quer comentar ou sigo a pergunta? Eu acho que você pode seguir. Vamos ver o que ela quer saber. Não, ela só fez esse comentário. Ah, tá bom. Se você quer comentar alguma coisa dessa fala, ou eu sigo? Não, eu acho que eu acredito muito nessa fala. Ainda faz sentido para mim, porque às vezes a gente escreve umas coisas numa época, depois você fala assim, nossa, o que eu queria dizer com aquilo? Mas isso aí eu acho que ainda faz sentido para mim, eu acho bem importante. Fazer da vida esse exercício político também. A Elise, ela pergunta, professora Cristine, fiz um curso na Universidade de Keio sobre Butô, baseado no acervo do Hijikata, e introduziram um sistema de notação Butô-Kfu. Poderia falar sobre essa forma de criação e memória? E muito obrigada pelo encontro, estou imensamente grata. Que bom. Então, olha só, essa história do Butofu, né? Isso aparece, bom, como você teve lá na Keio, você sabe o que é. Tem os cadernos, né, do Hijikata, que eram cadernos de criação dele, na verdade, né? Você provavelmente deve ter consultado esses cadernos, e tem muita coisa, para quem tiver curiosidade, também tem muita coisa digitalizada, né, que pode ser visto hoje em dia até no computador. Não sei se vocês sabem, mas o arquivo do Kazuo e o arquivo do Hijikata, eles se juntaram, né? Tem uma rede agora, e que aos pouquinhos eles vão acabar disponibilizando tudo. Bom, mas isso é um parêntese. Quando o Hijikata criava esses cadernos, na verdade, eles eram criados não como uma ferramenta pedagógica. Eles foram criados para ele, assim, era caderno de artista. Então, tinha, assim, várias imagens de pintores que ele admirava, né? Goya, Klimt, Picasso. Tinha, às vezes, umas imagens, assim, de uns quadros, que até uma coisa meio enigmática, assim. Você ficava pensando, que será que interessou a ele nesse quadro? A primeira vez que eu fui pesquisar, né, esses cadernos, eu tive uma sorte danada, que eu fui junto com uma amiga minha que é crítica lá no Japão, que ela se chama Kazuko Kuniyoshi. E a Kazuko me explicou, ela falou assim, por exemplo, às vezes a gente via assim, um quadro que era feito uma natureza morta. Então, o que interessava para o Hijikata ali daquela imagem era, por exemplo, uma certa composição. Então, você vai ver a coreografia dele que tinha aquela composição de um vaso, uma flor, uma mesa, não sei o quê, porque interessou para ele um certo enquadramento.
E, assim, esses cadernos são muito enigmáticos, né? Porque, na verdade, tem, assim, trechos de coisas que ele escrevia, tem fotografia, tem uma fotografia de um cara nadando numa piscina, tem fotografia de corvo. É assim, tem milhões de coisas nesses cadernos. Aí, o que aconteceu? Essa prática do caderno acabou virando uma coisa importante no Butô, porque vários alunos dele, ou dançarinos que dançaram anos com eles, entre eles um dos mais importantes foi o Aguri, né? O Aguri morreu até agora, já faz algum tempo, mas o Aguri, ele foi uma das pessoas que se interessou por organizar esse sistema metafórico do Hidikata. Então, ele criou um negócio que não chama Butofu, chamava Butokaden. E aí, que é traduzido, o estudo é traduzido como um sistema notacional do Butô. Então, tem uma série de metáforas, tem essas imagens, e a maneira como essas palavras, imagens, sonoridades, porque tem uma coisa de sonoridade também, como isso tudo vai gerar uma metodologia para trabalhar a questão da metamorfose do corpo. Agora, o próprio Hidikata, ele não chegou a sistematizar esse Butofu. Então, o que acontece é que depois que ele morreu, né, o Morishita, que era agente, produtor dele, acompanhava há bastante tempo, depois passou a tomar conta do arquivo, ele começou a fazer esse trabalho, né, de digitalização, que foi super importante, inclusive para digitalizar os filmes, que estavam muito mal guardados, tem muito material que foi perdido, tem filmes que trocaram a trilha sonora, né? A Motofood, que era viúva do Hidikata, ela adorava os Beatles. Tem várias coreografias que ela trocou a trilha sonora original, botou tudo música dos Beatles. Então, assim, tem muito material que foi perdido nessa história ou foi transformado. E o Morishita fez esse trabalho muito legal, né? Ele foi, como é que se diz, abrigado ali na universidade, tinha uma pequena equipe que ajudava ele, fez isso. Agora, esse trabalho notacional, na verdade, ele foi mais criado por alunos e dançarinos do Hidikata do que por ele mesmo, porque ele começou a bolar essa metodologia, mesmo porque nos últimos anos da vida dele, ele não ia mais para a cena dançar, né? Um dos últimos trabalhos que ele se apresentou dançando, né, foi o Hosotan, que é essa história da varíola, que fazia parte lá do Tohoku Kabuki. Mas, assim, ele ficou... Depois ele não quis mais ir para a cena. E aí é tal história, ele continuou trabalhando com jovens dançarinos, você precisa criar uma metodologia, então, de criação, uma vez que aquilo não depende só de você ou dos dançarinos que já estão há muito tempo com você. Então, você tem que criar uma metodologia. Só que esse método dele, ele ficou inacabado. E o Hidikata, ele tinha uma forma de criar, isso até eu estou te falando, por causa de várias entrevistas que eu fiz, e principalmente por causa do Kunichi, que conhecia ele, que aí eu acabei ficando muito próxima dele por causa dos processos de tradução. Mas, assim, ele diz que, na verdade, essa coisa, assim, muito organizadinha, por exemplo, como o Aguri fez e outros dançarinos, não era muito a metodologia do Hidikata. Isso já é a versão deles dos cadernos, porque ele era muito mais caótico. Então, a coisa da gênese do movimento, não tinha muito padrão de movimento. Se você estava lá na Keio, você deve ter estudado os filmes. De uma coreografia para outra, às vezes mudava completamente o negócio. Então, a coisa partia muito da experiência. Aí tem a ver até com isso que eu escrevi no livrinho que a Alice falou. É uma ideia de um conceito que nasce do movimento. Então, é um pragmatismo radical mesmo. Então, não é que se aplica uma teoria ou se aplica um modelo estético. Tem uma certa estética que é gerada pela experiência, pelo movimento. E eu gosto muito desse autor, que se chama Alva Noe, né, que é um filósofo muito estudioso também
dos processos de percepção, cognição no corpo, e o Alvanoi lançou essa hipótese num livro que ele escreveu, falando sobre percepção e ação, e ele diz que ele considera que um movimento pode ser um protoconceito. Conceito não é só verbal ou só filosófico, né? Então, um movimento de dança pode ser um conceito. Eu acho essa ideia preciosa. E eu acho que, no caso ali das experiências de Butô, era em grande parte isso que acontecia. Então, há um conceito de crise que emerge da experiência Butô. Há um conceito de consciência que emerge da experiência ali. E não é, claro, não é só Butô, né? Aí tem várias outras experiências que também geram esses conceitos, essas possibilidades de reinvenção do corpo, né? É uma coisa que marca, na verdade, toda a experiência contemporânea de dança, teatro e performance, porque me parece muito interessante não essa definição de contemporâneo cronológica. Essa definição cronológica, na verdade, não diz nada, né? Porque você falar que é contemporâneo o que se faz hoje é uma grande bobagem, que hoje se faz tudo, né? Você continua fazendo balé de repertório, você faz teatro kabuki, você faz tudo hoje. Então, o que marca a experiência contemporânea, eu gosto mais, por exemplo, da definição ali da Laurence Loop, do Jean-Marc Adolphe, que eles dizem que o que marca a experiência contemporânea é a construção de corpos críticos. Eu acho muito interessante isso. Inclusive porque aí a gente vai encontrar artistas contemporâneos no começo do século. No caso do Japão, você encontra uma artista contemporânea no século XVII, que foi a criadora do kabuki, a Izumo no Okuni. Então, assim, aí deixa de ser um troço cronológico, sabe, ali, que isso também é uma camisa de força, né, então, que necessariamente norteia as nossas questões, os problemas, sei lá, eu posso estar sintonizada com coisas que estão acontecendo, mas eu posso também não aderir a elas, que é a definição do Agamben, né, que ele diz que o contemporâneo é justamente aquele que não adere à sua época, mas que ele cria uma distância, ele trafega pelas trevas, e é nessa escuridão que ele consegue enxergar uma outra coisa. E me interessa também essa definição. E esse trânsito com os fantasmas, né, Cristine? Aí fica pois mais... É. Né? Eu estou sempre com eles. Tem uma pergunta aqui do Kleber Damasco, tem muita curiosidade sobre a estruturação do livro Fabulações do Corpo Japonês, a alternância entre os formatos das temporalidades, a inserção das sismografias, os fragmentos de diários de viagem, a expansão das discussões sobre o corpo para os campos da literatura, do cinema, da fotografia. Grene, você poderia falar um pouco sobre como chegou nesse formato? É porque, assim, era tanta coisa que eu estava olhando, e aí, conforme eu fui escrevendo esse livro, eu fui cada vez me dando mais conta que não era só sobre o Japão, porque ele estava começando a gerar questões e pequenos textos, que já não era um negócio que tinha a ver só com o Japão. Então, eu pensei nessa ideia de sismografias de corpos e imagens, né, que são esses pequenos textos que você está falando, que vêm um pouco entre várias partes diferentes, né, que são uns textinhos pequenos, assim, de 2, 3 páginas. Então, tem um que fala de fabulação, tem um que fala de alteridade como estado de criação, cada um fala lá de um negócio diferente. E eu cheguei nessa ideia de sismografias por vários motivos, porque, assim, o sismógrafo é aquele aparelho que ele começa a sentir o tremor antes dele, de fato, acontecer, né? Antes da desgraça acontecer. Então, é como se ele fosse assim, um sinalizador do tremor, da inquietação, antes dela acontecer. E aí eu falei, nossa, eu estou achando que eu vou ter que escrever sobre isso. E aí tem que ser uma coisa que se diferencia dos capítulos ali, porque é um livro que está falando do Japão, mas ele fala do Japão, mas ao mesmo tempo se afasta do Japão.
Então, daí que veio essa ideia de criar essas inserções. E também, Kleber, tem um negócio, sabe? Eu sempre procurei ficar muito atenta a isso, porque eu não sou japonesa, né? Eu não sou japonesa. Não há necessidade de eu começar a falar do Japão para japoneses, porque seria de uma arrogância e uma coisa maluca, assim, que não tem nada a ver, né? Então, eu fiquei anos pensando nisso. Qual que é a minha colaboração para esse negócio? O que eu tenho a ver com essa história? Eu tenho uma questão familiar, porque a minha avó, mãe do meu pai, era meio japonesa. E ele também é meio chinês. Eu tenho uma coisa asiática na minha família, e foi por isso que eu comecei também a estudar essas coisas. Não foi a troco do nada, foi por conta disso. Mas seja como for, eu queria entender de onde eu estava falando. E a minha posição sempre foi muito clara, é de uma certa perspectiva que eu falo, e de uma perspectiva justamente de quem não está lá. Então, assim, eu enxergo alguma coisa em algumas experiências de dança lá do Japão, em algumas experiências teatrais, alguma coisa que se passa no cinema, que eu gosto também muito do cinema japonês, tem uma coisa na literatura, tem uma coisa que se passa na constituição das cidades, né, que as cidades são muito diferentes entre si e, ao mesmo tempo, tem uma coisa parecida. O que é isso, como funciona essa estrutura da cidade, muito centralizada ali nas estações de metrô. Então, eu queria entender essas coisas, mas sempre de uma perspectiva que não é e nem quer ser a perspectiva genuinamente japonesa, não é. Então, tem uma estrangeiridade no meu olhar, na minha escrita, que é deliberada, e eu gosto de valorizar essa estrangeiridade, porque eu acho que é aí que está a chave da pesquisa, senão não tem nem motivo de existir, né? O Kunichi vai falar de Butô lá do jeito dele, o Aguri fez a cartografia dele lá, o Butofu dele, ele estava lá, vivendo aquele negócio todo. Quer dizer, eu quando penso o Butô, para mim, ele tem um outro significado. Eu não quero falar a mesma coisa que o Kunichi fala, que o Aguri fala, que a Kazuko fala. Isso aí eles já falam, eu não preciso falar. Então, me interessa pensar o que essa noção de crise que eu enxergo ali, e que acompanho há alguns anos, de que modo ela traz uma informação que pode ser interessante para pensar uma crise que a gente está vivendo num outro contexto, numa outra situação. Não para dizer que é a mesma crise, porque nunca será, mas porque ela tem alguma singularidade ali que se atravessa. Então, essa ideia de atravessamentos, ela também está muito ligada a essas sismografias que você enxergou ali, que estão ali no livro. Tem uma noção de atravessamento ali, que antigamente, quando eu comecei a estudar essas coisas japonesas, eu falava muito de diálogos. Eu falava de diálogos culturais. Aí depois eu cheguei à conclusão que muitas vezes eu não estava dialogando com ninguém, que aquilo ali não era um diálogo. Mesmo entre os artistas, às vezes eles não estavam dialogando coisa nenhuma, mas tinha uma empatia. Então essa questão da empatia também é interessante, porque a empatia, vocês sabem, né, que a empatia é isso, é quando você cria uma alça corpórea do corpo do outro no seu. E às vezes você nem conhece a pessoa, você nem sabe a história da pessoa, mas por algum motivo ela está lá chorando na tua frente e você começa a chorar. Ou não precisa ser choro, não precisa ser empatia, não é só na tristeza, né? Pode ser no prazer também. Mas, assim, essa questão da empatia é uma coisa que não precisa ter repertório, não precisa ter uma prévia. É um mapa que se organiza instantaneamente. Eu, por exemplo, tenho muita empatia com várias questões japonesas. Eu me sinto bem quando eu vou para lá. Então, sei lá qual é a explicação disso. Então, assim, mas isso tudo me interessa no sentido de sismografia, de provocar um tremor, de desestabilizar, de me fazer
perguntar coisas. E a ideia do meu livro, eu não pensei em escrever um livro didático sobre o Japão, sabe? Um livro de introdução à cultura japonesa. Isso já foi feito, e muito bem feito, por muitas outras pessoas. A minha ideia era criar tremores, perturbações. Essa que era a ideia. Não sei se deu certo, mas... Eu tenho uma amiga lá no Rio que ela me disse que o Leituras do Corpo no Japão virou um negócio muito esquisito lá no Rio. Tinha muita gente que ia viajar para o Japão e leu esse livro. Eu falei, gente, eu devia ter feito um guia de viagem que eu ia ficar muito... ia ganhar mais dinheiro. Vai ver que ia faturar mais, né? Quem sabe um dia eu faço. Devia fazer mesmo, Cris, e com certeza o seu livro provoca tremores, e a gente tem vários comentários aqui do lado, falando... Então fala lá, o que mais? Não, eles agradecendo, excelente fala sobre o artista e a universidade, a Maria Ramalho agradecendo a resposta, várias pessoas perguntando se vai ficar disponível essa conversa, que vai ficar disponível, gravada, né? A Miriam Freitas diz que adora ouvir a Cris, ela me faz ventanias nas sinapses, ou seja, os tremores que você está falando. Que bom. Eles estão falando que sim, a Alice dizendo que é linda essa imagem da empatia. Então, eu acho que, assim, com certeza, tremores e empatia, tudo isso que você colocou aqui hoje nos causou, né? Aí eu não sei se você quer falar mais alguma coisa para finalizar, são 10:50. Então vamos acabar. Olha só, não, eu queria te agradecer, Rita, você e a Alice, né, foi muito bacana. Você sabe, bom, a gente conversa um monte sempre, há anos, né? Então, é muito bom para mim estar aqui conversando com vocês. Quem sabe numa outra situação, um dia, a gente combina ao vivo, né? Para eu poder ver as pessoas também. Com certeza, na primeira oportunidade, Cris. E desperta a vontade de viajar também, que a sua fala desperta a vontade de viajar. Ai, que bom! Para sentir esses outros cheiros aí, né? Essas outras... Não, gente, uma hora vai dar, né? Uma hora isso passa, né? Passar completamente não vai passar. Eu tenho lido muita coisa sobre essa questão dos vírus e, assim, a gente nunca vai se livrar deles. A gente nunca vai se livrar, a gente vai aprender a conviver. Então, realmente, muita coisa vai mudar na nossa vida. Mas a gente já passou por tantas, a gente vai passar essa também, vamos aprender com eles, né? A gente tem que aprender com eles. Então, com os processos auto-organizativos dos vírus, tem muito a ensinar para a gente também. Então, acho que é isso, mas eu agradeço. Depois, se alguém ficar com algum negócio martelando aí, de bibliografia, alguma coisa, aí a Rita passa meu contato, vocês conversam comigo. Eu posso passar o seu e-mail, Cris, para quem... Pode, passa. Eu vou passar o seu e-mail, ela já passou aqui, a Scarlett e mais algum. Então, brigadíssima, Cris. Não sei se a Alice quer voltar aí para finalizar. Nossa querida Alice. Mas quer voltar, Alice? Acho que a Alice estava com problema de conexão também, me pareceu, aqui num certo momento. Foi muito inspirador, Cris, o encontro, que eles querem te conhecer pessoalmente, então a gente te espera na primeira oportunidade. Tá bom, obrigada, gente. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada a todo mundo pela parceria hoje, pela boa conversa. Até a próxima. Obrigada, Rita. Tchau, tchau. Começamos bem este semestre. Super bem. Coragem para nós. Beijo. Tchau, Alice. Tchau, gente. Beijo, Cris.